Na cidade de Belém, um momento de comunhão e de oração para os católicos iraquianos mortos no massacre de Bagdá. A Sagrada Escritura, Alma da Teologia, foi o tema da palestra em Jerusalém, realizada pelo teólogo Bruno Forte, na abertura do ano acadêmico do Estúdio Bíblico Franciscano, infelizmente com a imprevista morte do professor Padre Lino Tinelli. Na Terra Santa, continuam as reflexões sobre o Sínodo para o Oriente Médio, com a presença não somente de cristãos. Na cidade de Belém, no centro Aulica, um encontro interessante entre cristãos e muçulmanos. Distribuição injusta e poluição. Não estão em boa saúde as águas da terra da Bíblia. Eles oraram pela igreja e pelos cristãos iraquianos. Milhares de pessoas se reuniram em Belém, na igreja de Santa Catarina. Uma grande participação para lembrar as vítimas inocentes do massacre ocorrido em 31 de outubro, provocado pelos militantes da Al-Qaeda, um dos piores contra os cristãos desde a queda do regime de Saddam Hussein, que aconteceu em frente à Catedral Sírio-Católica de Nossa Senhora de Bagdá. E exatamente com uma liturgia eucarística em rito siríaco, Monsenhor Gregório Pierre Melk, exarca do Patriarcado de Antioquia dos Sírios, celebrou a memória das 58 vítimas, incluindo mulheres, crianças e 3 sacerdotes. Próximo a ele, para a celebração, também 2 frades franciscanos do Iraque. Mas a liturgia foi apoiada pelas orações do delegado apostólico, Monsenhor Antônio Franco, a maioria dos bispos da Terra Santa ou seus representantes, cerca de 40 sacerdotes e também arcebispos e padres ortodoxos, sírios, gregos e armênios. Na primeira fila, 2 ministros da Autoridade Nacional Palestina, bem como o prefeito da cidade. Aos tantos palestinos estavam misturados sírios, iraquianos, libaneses, egípcios e jordanianos. Eram católicos, apostólicos, ortodoxos e protestantes. Todos estavam, naquele momento, na intensidade de suas lembranças, os cristãos do Iraque, ou talvez apenas dos cristãos do Oriente Médio, oscilantes entre a fé e a esperança e a incerteza, sobre o futuro da sua presença em suas respectivas terras. Esta missa me deu a impressão de que os cristãos, onde quer que estejam, são de fato unidos. Especialmente quando se trata de atos como o de Bagdá, disse Monsenhor Melk. Sentimos-nos unidos e eles acompanharam com tristeza a notícia de Bagdá e quiseram dizer uns aos outros: nós estamos com os cristãos do Iraque. Rezamos com os mártires, rezamos pelos feridos, por suas igrejas, para suas famílias, rezamos por todos os cristãos do Iraque, e não apenas para os cristãos, mas também oramos pelo Iraque. No final da celebração, após a leitura da mensagem do presidente Mahmoud Abbas, a multidão se reuniu na praça da prefeitura, em frente à Basílica da Natividade, segurando velas e cartazes, condenando todas as formas de terrorismo. Segunda-feira, 8 de novembro, na festa do grande teólogo franciscano Giovanni Dunzi Scotus, no auditório do Convento São Salvador, em Jerusalém, aconteceu a inauguração do ano acadêmico 2010-2011 do Estúdio Bíblico Franciscano. Para a aula magistral sobre a Sagrada Escritura, Alma da Teologia, foi convidado o teólogo e arcebispo de Chieti, Monsenhor Bruno Forte, ao qual perguntamos o que deveria ser o ensino específico da Palavra de Deus aqui em Jerusalém. A palavra de Deus para nós cristãos é uma fonte de esperança, mas também de paixão pelo homem. E certamente a palavra de Deus proclamada em Jerusalém, estudada e amada, com todo o significado dos lugares santos, significa também um novo olhar para os cristãos da Terra Santa, antes de tudo, mas a todos os peregrinos que se interessam pela causa de Deus, servindo a causa do homem. Você descobre o Novo Testamento sob uma nova luz quando descobre na terra de Israel, porque vê as coordenadas no espaço de tempo da cultura semítica, da tradição judaica, que abrem novos horizontes.
No discurso inaugural, Padre Cláudio Bottini enumerou as muitas realizações acadêmicas, bem como numerosas publicações e eventos culturais que têm sido levantadas no estudo bíblico, fornecendo alguns dados estatísticos. Nossos alunos são mais de 140, provenientes de cerca de 30 países, dos 5 continentes e, por isso, um belo mosaico da Igreja de Jerusalém. Temos também alunos das igrejas ortodoxas. Os objetivos são os mesmos de sempre: a formação dos alunos, a investigação científica, arqueológica e bíblica. Atualmente, estamos comprometidos com a renovação do corpo docente. Temos alguns jovens que estão se preparando em outros centros de estudos para fazer a sua especialização nas disciplinas de que precisamos. O agradecimento a todos pela participação foi dado por Padre Pier Battista Pizzaballa, custódio da Terra Santa. Padre Pizzaballa recordou que foi a custódia da Terra Santa que, em 1866, deu vida ao seu seminário próprio, se transformando, em seguida, em estúdio teológico Jerossolimitano e, em 1924, o Estúdio Biblicum Franciscano, agora Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia e parte importante da Pontifícia Universidade Antoniana. Entre os convidados estavam Monsenhor Antônio Franco, núncio e delegado apostólico, Monsenhor Jacinto Marcuso, vigário patriarcal para Israel, os representantes de outras instituições acadêmicas em Jerusalém. A inauguração solene do ano letivo, infelizmente, foi marcado por um grave e imprevisto acontecimento de luto. Poucos minutos antes do início, um mal-estar súbito atingiu o professor emérito do Estúdio Bíblico Franciscano, Padre Lino Tinelli. Padre Tinelli, disse Dom Bruno Forte no seu discurso, foi um teólogo da palavra que nos toca o coração e a vida. Nós o recordamos assim. O cristianismo não é uma ideologia, é uma história com uma precisão histórica e geográfica. Portanto, viver este mistério onde historicamente e geograficamente se realizou não pode ser uma questão secundária ou insignificante. Secundária ou indiferente. Senza preghiera si è dei falliti. Na Terra Santa continuam as reflexões sobre o sínodo para o Oriente Médio e não somente entre os cristãos. Na cidade de Belém, no Centro de Estudos Religiosos Aulica Padre Rafik Kuri, um palestino que participou do sínodo como especialista, realizou um encontro dirigido também aos muçulmanos. Ele falou da presença cristã na sociedade palestina, incentivando o compromisso dos cristãos na vida pública e a necessidade reforçada no sínodo de uma maior fé e de um maior testemunho da parte da minoria cristã. Mas ele também observou que nos últimos anos os movimentos islâmicos fundamentalistas e o integralismo religioso atrapalharam a atmosfera geral da sociedade. Felizmente, porém, há sinais diferentes e positivos graças à realidade e encontros como este. Agradeço ao Centro Aulica por estes encontros, porque unem muçulmanos e cristãos. Deste modo, aumenta a confiança entre nós, que temos e adoramos um único Deus. Precisamos dialogar, devemos escutar mais, porque a nossa fé nos ensina a fazer o bem e não o mal. As nossas relações devem ser assim, de fraternidade e de amizade, com visitas recíprocas. O que está acontecendo no Iraque é uma coisa muito grave, que afeta muçulmanos e cristãos. É contra a humanidade. Não é possível que uma pessoa seja morta de uma forma bárbara.
Nós, como muçulmanos, condenamos duramente. Cristãos e muçulmanos devem trabalhar para serem unidos e os cristãos devem permanecer aqui, na terra das suas raízes. Até porque os cristãos estão aqui antes de nós muçulmanos. Tudo que o Sínodo para o Médio Oriente fez e disse tem todo o meu respeito. Todo aquele que der, ainda que seja um copo de água a um destes pequeninos, porque é um discípulo, em verdade vos digo, não ficará sem a sua recompensa. Mateus recorda essa garantia de Cristo. A Terra Santa e a água são indissociáveis. O batismo de Jesus se deu nas águas do Rio Jordão. Foi às margens do Mar da Galileia, o lago de água doce, que o Messias chamou seus discípulos para serem pescadores de homens. E há também o lendário Mar Morto, que está diminuindo de forma acelerada. Quase toda a zona rural de Israel há sistema de irrigação, mas a situação está longe de ser tranquila com as águas da terra da Bíblia. Um especialista alemão que vive em Ramala descreve o estado do Rio Jordão ao sul do Mar da Galileia, onde está muito poluído. Esse rio se transformou em um fio de água turva com cheiro forte, amarelado, meio salgado, cheio de pesticidas e fertilizantes, o que faz com que ele não flua naturalmente. Todos os turistas que atravessam a ponte Allenby na parte sul, e eu cruzei a ponte muitas vezes com os ônibus de turistas, estranham, ficam surpresos, dizem: onde está o rio? Eu digo: este é o rio. Este é o Jordão, isso não é nada, eles dizem. Sim, isso é o que sobrou dele. Uma imagem chocante, especialmente se é vista no contexto de associações bíblicas. Uma organização ambiental está pensando em proibir peregrinos de imersão no Rio Jordão, não longe do Mar Morto, simplesmente para a proteção deles contra a contaminação. Aqui os barcos de pesca estão ancorados em um pequeno porto perto de Tiberíades, no Mar da Galileia, simplesmente porque o lago hoje sofre com a sobrepesca. Óleo e água não se misturam, e se o óleo, enfim, o azeite, é um bem precioso no Oriente Médio, a água é ainda mais valiosa e se mistura facilmente com a política. Por um lado, as águas do Jordão são desviadas para Israel, Síria e Jordânia. Por outro, os palestinos se beneficiam quase nada ou muito pouco desse bem natural. Temos 20% das comunidades na Palestina que não têm água, não tem rede nem sistema de encanamento para abastecer as casas. Algumas dessas pessoas que vivem em pequenas cidades têm uma cisterna próxima à casa onde eles pegam a água da chuva. Essa cisterna geralmente seca em maio, com muita sorte em junho. Na verdade, a água suficiente para todos, ao que parece, é uma questão de distribuição desigual. A poluição é outro assunto que precisa de atenção urgente, talvez até mesmo a nível internacional.